Programa do Mundinho começando aqui na TV Rio Grande. Muito obrigado pela sua companhia e o tema hoje é um tema polêmico. Na última semana, eu apresentei para você aqui na TV Rio Grande uma matéria onde nós tivemos ali numa área invadida aqui na cidade de Fronteira, onde infelizmente várias famílias estão passando por situação crítica desde o momento em que a CEMIG foi lá e encerrou o fornecimento de energia. A CEMIG não estava de forma nenhuma incorreta nessa situação, pois havia um furto de energia ali no local. Nós passamos a reportagem de forma totalmente responsável e de forma com que manda a lei, sem alterar qualquer informação para você, espectador. Bom, a reportagem deu repercussão. Os moradores daquela localidade procuraram o Dr. Almeida, que gentilmente nos cedeu entrevista aqui na TV Rio Grande para falar uma possível solução sobre esse caso, se é que há solução. Doutor, muito obrigado pela entrevista aqui na TV Rio Grande, eu agradeço imensamente. A primeira pergunta que eu te faço é: fica à vontade em apresentar, em fazer sua introdução, mas eu já deixo o gancho da pergunta, que é: qual o seu posicionamento feita a essas famílias, né, na época daquela ocupação? E o senhor acredita, na sua visão, se essas famílias foram enganadas? Obrigado pela entrevista. Eduardo, boa tarde. Telespectadores, espectadores e internautas da TV Rio Grande, é um prazer estar aqui novamente. Eu tenho um carinho especial pela TV Rio Grande e por você, acompanhei a sua trajetória, a evolução da TV Rio Grande. No último caso de grande repercussão, foi o primeiro órgão de imprensa que me deu espaço e que nós pudemos começar a esclarecer algumas questões, e a gente conseguiu trazer, através dos espaços que nos foram concedidos na imprensa, uma outra visão para aquele caso de grande repercussão, que foi de repercussão nacional e depois mundial. Nós tivemos matérias que a gente tem conhecimento em 6 países, né? Tivemos mais de 300 matérias, que a gente conseguiu contabilizar 60 órgãos de imprensa, e essa é uma questão que eu estou vindo aqui para a gente começar a organizar essa situação. Por quê? Você fez uma matéria, Eduardo, e ela foi bastante criticada pelos moradores, pelos possuidores de lotes e tal, porque eles entenderam que você, de alguma forma, defendeu o poder público e não defendeu a população que ocupa lá. Na realidade, se eu tivesse feito a matéria, eu teria feito da mesma forma que você fez, tá? Não é questão de editar vídeo, de não ouvir e etc. A questão é: você faz uma matéria defendendo alguma coisa do ponto de vista jurídico que é antijurídica, tá? O órgão de imprensa pode ser responsabilizado. Exatamente. Tá? Por quê? Porque se você fizer uma matéria estimulando o cometimento de um delito, tá? Estimulando, amparando o cometimento de um delito criminal, tá? Você pode ser responsabilizado. Claro. Então, o viés da sua matéria foi jurídico. Porém, eu te falei, e de pronto, quando eu te liguei, tinham pessoas comigo na minha sala, tá? O que é que você me falou? Me dá um caminho para eu poder ajudar. Uhum. Eu quero ajudar. Exato. Tá? E existe um caminho para a gente tentar ajudar, tá? A questão é a seguinte: a única coisa que eu ouvi falar é que o Ney Pescador tinha doado lotes, tá? Eu recebi, numa certa ocasião, do Sérgio Cocha, a escritura pública de fundação da Destilaria Fronteira em 1943, tá? Eu estudei toda a história de Fronteira, muito, tá? Como é que isso começou? Como é que a cidade foi fundada? O que tinha aqui primeiro? Depois a vinda da construção da hidrelétrica, como é que foi? Como é que ficou? Eu tenho muitos problemas aqui em Fronteira de regularização fundiária,
tá? Eu tenho, aliás, quando eu comecei a trabalhar 12, 13 anos em fronteira, que eu e o Ronaldo abrimos um escritório aqui, eu nunca tinha visto atração de uso capião na minha vida, tá? Para falar a verdade, no escritório, lá de Bebedouro, nós vamos fazer 60 anos agora em abril. Nós vamos fazer um evento, a gente deu uma reformada lá e tal. Eu nunca tinha visto, eu vi uma ação de uso capião lá. Quando eu cheguei aqui, tinha aquela pancada de ação de uso capião de tudo quanto é lado, tá? Então eu assumi o patrocínio da família do loteador do veraneio, tá? Que lamentavelmente a gente fez uma vistoria em loco, a gente já não tinha como recuperar quase nada, tá? Praticamente nada. Tem os problemas no outro condomínio aqui, tá? Algumas ações a gente ganhou, outras a gente perdeu, é uma briga tremenda, tá? Na Lagoa Seca, foi um loteamento sem formato jurídico, o Distrito de Santo Antônio do Rio Grande, que infringiu a lei de parcelamento de solo, tá? Só que é uma coisa muito antiga, consolidada. E quando a família do Agostinho, Júlio, enfim, os proprietários daquela gleba da Fazenda Pântano fizeram aquele loteamento, uma parte ficou para a igreja. A Praça da Lagoa praticamente é da igreja, alguns imóveis e mais um pedaço atrás que tem uma discussão. Se ele pega a associação de moradores ou não, tá? Mas quando foi feito aquele loteamento lá atrás, muito tempo atrás, tá? Contemporâneo ao nascimento de Fronteira ou até anterior, tá? Foi deixada a área institucional. Nós temos uma praça, depois tem áreas lá que foi construído posto de saúde, enfim, nós temos uma área destinada à municipalidade para que ela coloque equipamentos públicos. Academia ao ar livre, praça, tem igreja e etc. É diferente da situação. Isso. O que aconteceu? Vários prefeitos pensaram em regularizar a Lagoa Seca. Tá? Fazendo isso, estariam estimulando que outros loteamentos irregulares fossem implantados na cidade de Fronteira. Tá? Mas as câmaras municipais, mais de uma legislatura, abraçaram essa questão e fizeram projetos de lei autorizando o executivo municipal a promover a regularização do Distrito de Santo Antônio do Rio Grande. Tá? Então, o poder político peitou uma coisa que estava irregular, que foi feita irregular, porém foi numa outra época, tá? Nós estamos embasados aqui em questões constitucionais da Constituição de 88, tá? Isso foi muito anterior a 88, e aí entraram com uma série de ações de uso capião, com um advogado, pela prefeitura, tá? Numa das gestões do Sérgio. Depois ele se desligou da prefeitura, acabou abandonando as ações. Eu assumi algumas, outros advogados assumiram outras, pro bono, sem receber, tá? Algumas pessoas me procuraram, me contrataram, me pagaram, a gente regularizou vários imóveis lá, tá? E aí o doutor Alisson estava advogando na prefeitura, na gestão do Narciso, e foi feito um mutirão. Então saíram muitos documentos de lá, tá? Porém falta uma parte. E com essa possibilidade do REURB, tá? Que é um programa de regularização fundiária, social, o Marcelo iniciou lá, mas a coisa até hoje não andou. Tá? Então, assim, as áreas foram invadidas das fazendas da Destilaria Rio Grande, que eram da Destilaria Fronteira, agora passaram há um tempo a Destilaria Rio Grande, foram invadidas, teve ação de uso capião. A Destilaria Fronteira, falida, ela tem casas na cidade, tá? As pessoas perderam as ações de uso capião. Durante um tempo, as terras da Destilaria Fronteira que foram invadidas e foram usucapidas, as ações foram procedentes. Regularizou.
reconheceu o tempo de posse. A partir de 2014 e 2015, tá? Nós tínhamos um caso no escritório, a doutora Jéssica Fonseca trabalhava comigo, tá? E a gente fazia tarde de estudo, tal, num dia eu abri um julgado lá e chamei ela e falei, Jéssica, não entramos com ação de usucapião de terra da destilaria, porque não foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça que não corre lapso temporal contra falida. Entende-se que a falida ela é hipossuficiente como um menor de idade, como um interditado, tá? Ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, se eu preciso de 20 anos de posse para regularizar um imóvel e foi decretada a falência, a partir do decreto não corre mais o prazo, tá? Então, tem gente que tinha 20 anos de posse antes do decreto falimentar. Essas têm o direito ao usucapi, tá? 20 anos, 15 anos, depende, tá? O decreto falimentar interrompeu o prazo. Então, as outras pessoas perderam as ações. Temos muitos casos em fronteira e vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Tá? Esse é o caso que acontece. Tipo, voltando aqui para a situação. Sim. Ali, tornei pescador, né? A pergunta que eu tinha feito pro senhor. Isso. Senhor, na sua visão, como o senhor vê a melhor forma de responder, se essas famílias foram enganadas? Porque, juridicamente falando, nesse momento, não há o que fazer. O que eu sinto muito que algumas pessoas, alguns moradores tenham ficado chateados, né, com a reportagem. E eu entendo o posicionamento que realmente sou agressivo quando você está falando, poxa, está cometendo um crime, uma área invadida, né, está furtando energia. Mas não é que a gente não entenda a situação num olhar humano, a gente entende. Mas a reportagem ela tinha que ser feita passando todas as informações, né? Então a gente imagina que isso está acontecendo. Então eu pergunto novamente se essas pessoas foram induzidas ao erro, né? Porque se um erro lá atrás, talvez essas pessoas não tivessem nessa situação agora, mas agora já estão. Se o senhor vê que essas pessoas foram enganadas, e outra coisa, né? Como que a gente poderia começar a buscar uma solução para esse problema? Tá. Eduardo, terra custa, terreno custa, tá? Se de repente você se aposta de um alqueire de terra próximo da cidade, que tem um valor de mercado de 300, 400 mil reais, e começa nele a produzir e reside nele, você pagou? Não. Nós temos um conflito aqui. Um conflito, tá? A terra tem que se destinar a um fim social. Ponto. Constituição Federal. É proibido parcelar solo sem autorização do poder público. Constituição Federal. Ponto. A pessoa que fez isso pode responder criminalmente? Responderia se já tivesse instaurado. Pode até decretar prisão temporária em flagrante na entrega dos lotes. A pena é de 1 a 5 anos. A pessoa que entregou aqueles lotes poderia ser preso. Pode ser preso. Podia ser preso. É um ilícito capitulado no artigo 50 da lei. Tá? Não pode parcelar solo. Por quê? Porque, e aí eu vou chegar no ponto dos serviços públicos. Se eu tivesse feito a matéria que você fez, no momento que você fez, que ocorreu um acidente lá e por isso cortou energia e tal, talvez eu teria feito a matéria, como eu já disse, da mesma forma que você fez, tá? O que aconteceu? Eu fui procurado, me contaram mais ou menos a história, eu não fiquei sabendo do fato desse acidente lá com um caminhão do material de construção, tá? Eu não sei como está essa área. O que eu sei é que agora, com a Destilaria Rio Grande tendo conseguido a posse, pendente um agravo de instrumento do Estado de Minas, no Tribunal de Justiça, o Rubens mencionou numa conversa com uma pessoa que ele comprou uma casa mobiliada e quando ele foi abrir a porta ele foi impedido de entrar. O Rubens é o proprietário da Destilaria Rio Grande. Ele adjudicou os bens,
À exceção das casas de fronteira, colônia alguma coisa, passou tudo para ele. Tá? Fazenda Garte, Fazenda Pântano, e lá no Periquito é uma briga jurídica. Tá? Ele quer o que é dele. Tirar essas pessoas de lá é interessante para ele? Não. É interessante que se desaproprie e pague ele. Assim, cara, o Rubens pegou a posse, a Destilaria Rio Grande pegou a posse das fazendas, mas não tem mais onde ele plantar. O movimento da Rosa, outro movimento, já ocupou, já consolidou, tá? Lá é uma situação diferente. O que aconteceu aqui foi o seguinte: historicamente eu peguei a sua reportagem, uns comentários, um boletim de ocorrência, que eu tenho conhecimento, que eu advogo num processo que tem esse boletim de ocorrência, e comecei a verificar. O pessoal me procurou e falou: olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei: gente, espera um pouquinho. Quem representa quem? Porque se vocês não tiverem, primeiro de tudo, vocês não têm nada. Absolutamente nada. Vocês têm gente morando lá. Vocês garantem. Você me perguntou se o Ney cometeu um crime. Cometeu um crime. Tá? Em tese, cometeu um crime. Tá? Por quê? Porque, segundo informações, ele doou os terrenos. Tá? Foi feita até uma topografia numa área lá. Tá? Existe um mapa e tem memorial descritivo dos lotes. Parcelar um lote sem autorização é crime. Sabe por quê? Porque as cidades, a partir do Estatuto das Cidades, elas têm uma organização. Quem participa dessa organização é a população. Para você instituir um plano diretor no município, são feitas audiências públicas. E aí, a cidade que tem o plano diretor, ela tem um mapa, Eduardo, pintado de várias cores, tá? Então, onde é cor verde só pode fazer casa. Onde é cor amarelo pode casa e comércio sem poluição sonora, sem não sei o quê. A cidade tem que ser organizada. Para você hoje fazer um loteamento, tá? Eu estive no loteamento aqui em Icém, no final do ano. Eu não me lembro o nome do loteamento. Um loteamento novo que tem lá, tá? O piso é intercravado ecológico. As fossas são aquelas que não contaminam o solo, tá? Teve todo um planejamento lá, coisas que custam caro, tá? Mas que você está oferecendo ao morador, além de um espaço para ele construir, você está oferecendo um projeto ecológico, uma coisa correta, bacana, tá? Aqui é o seguinte: a primeira coisa foi, me falaram, eu fui no Google Earth e vi, tá? E aí eu falei que eu não ia lá, que não tinha tempo, eu ia mandar alguém lá constatar. No fim eu fui no final de tarde lá. As ruas estão péssimas, tá? Eu andei lá e não consegui encontrar um local que pudesse ser adicional. Se a lei fala em 35% de área adicional, o que é área adicional? Você faz um loteamento, a terra é sua, tá? Você vai à prefeitura e aprova o loteamento. Atualmente você tem que entregar a rede de energia ligada, tá? Pronta para a operadora de energia ir lá e ligar, tá? Você tem que passar a ligação de água, tá? Ou você vai licenciar uma captação de água com poço profundo ou poço, como acontece, por exemplo, lá no Meu Chão. Exato. Quem fornece água é o Meu Chão, tá? Ou você vai fazer ligação e a concessionária, a Copasa, vai lá e liga a água, tá? Você tem que doar para a prefeitura uma área para que ela faça posto de saúde, praça, enfim, outros equipamentos públicos, tá? Bom, eu olhei aquilo ali de cima, tá? E eu fui lá e não achei. Tudo bem. Tá irregular? Foi um trecho da reportagem que você pôs que bronqueou o pessoal. Tá ilegal? Tá. Estão consumindo energia elétrica sem poder? Tão. Ótimo.
Eu fiz uma reunião lá com o pessoal, porque eu falei, a coletividade tem que ter uma representação formal. Exato. Para que a gente comece a suplicar, implorar, pleitear alguma coisa num órgão do governo, num ministério, ou mesmo aderir a um movimento, nós temos que ter uma representação coletiva. Então eu vendi para eles a montagem de uma representação coletiva. Seria uma associação de moradores. Uma associação de moradores. Por quê? Porque no próprio grupo que eles têm, a minha contratação gerou uma briga tremenda. Porque na coletividade cada um pensa de uma forma. Tá? Por que é que existe eleição? Porque você elege um prefeito e toda a população se submete a ele. Tá? A associação de morador mudou muito de 2020 para cá. Tá? Antigamente, se você tivesse uma localidade, por exemplo, toda aquela ocupação, e você tivesse maioria absoluta, você vinculava todo mundo aos ditames do estatuto, tá? Inclusive obrigando a contribuir mensalmente. Entendi. Não pode mais. Não pode. Entendi. E tem mais uma coisa. Se você montar uma associação e a pessoa aderir, se comprometer a contribuir com R$20 por mês, R$100 por mês, como um condomínio, por exemplo, nosso, lá onde eu moro, você pode se dissociar. Porque depois daquela história que você não era obrigado a se associar a sindicato, a livre dissociação está na Constituição Federal também. Ninguém é obrigado a associar, a se submeter a nada sem eleição. Doutor, o que o senhor disse aí me fez refletir num ponto. Nós já vamos mostrar para você que está acompanhando nosso programa, você morador dessa localidade, talvez está buscando uma solução, né? Nós vamos mostrar possíveis soluções, né? Vou especular o doutor sobre isso. Mas a gente percebe então uma negligência e também uma omissão, né? A pessoa querendo se esquivar da responsabilidade. Com tudo isso que o senhor está me dizendo, a gente começa a refletir de que há soluções. Mas se colocou num grupo ali de pessoas para morar e não houve a responsabilidade de continuar trabalhando em prol daquilo. Simplesmente largou mão. Então a gente nota isso também. Então a gente percebe que o que o senhor está dizendo faz todo sentido. Esses moradores, eles estão de mãos atadas, eles estão amarrados, os pés e as mãos. Não podem fazer nada, não há uma associação de moradores ali. A pessoa que doou aquele lote, simplesmente, problema é de vocês se resolvam, né? A gente percebe essa evasão da pessoa e o que esses moradores fazem? Ficam refém dessa situação e não tem nenhuma associação de moradores sequer para eles começarem a buscar os direitos deles, né? Igual algumas pessoas que ficaram chateadas pelo fato de que algumas pessoas falaram na reportagem que o prefeito não faz nada e esse ponto não foi. Porque nós sabemos que o prefeito não pode fazer nada. Como que eu vou induzir as pessoas ter esse tipo de pensamento assistindo uma matéria minha de algo que não existe, que a gente sabe até que se o prefeito tentar fazer alguma coisa, ele pode até sofrer ações sérias, porque perante os olhos da lei, né, doutor, me corrija se eu estiver errado, ele estaria facilitando um crime. Eduardo, eu não quero saber do problema, tá? Eu quero fazer parte da solução. Há que se encontrar uma solução, tá? O que é que eu vejo? Por que eu contextualizei e tomei o tempão da nossa entrevista para falar sobre as invasões de fronteira? Porque a gente tem o seguinte, tem gente que tem uma visão assim, um monte de safado, eles nem precisam da área. O fulano é rico, mas tem lote não sei aonde. Só fazendo um adendo, desculpa, mas é o seguinte, sobre isso que o senhor falou, tem muitas pessoas ali que precisam estar naquele lugar. Exatamente. Não tem outro lugar para ir. Mas também há casos de pessoas que tem outros lugares que tem. E pegaram ali, até compraram o que seja. Sim, o que é que eu fiz? Pela própria pessoa. O que eu fiz? Eu fui procurado por duas pessoas
Não, como eu te disse, eu não tinha conhecimento de como aquilo aconteceu. Comecei a pesquisar. Quando foi, como é que ocuparam, o que aconteceu e tal. E eu falei que precisamos fazer uma reunião, né? Cobrei um valor lá, olhei as ações judiciais para ver se tinha alguma integratória, se tinha alguma coisa, tem uma dúvida lá em relação a alguma gleba. E o que eu falei para as pessoas que me procuraram? Eu falei, gente, eu não quero ficar citando o nome, eu vou citar uma única vez. O Ney. Não inflame as pessoas contra o Ney. Tá? Se o Ney doou com objetivo político, se ele vendeu, o que ele fez, ele foi realmente processado pelo prefeito e pelo vice-prefeito por causa de uma postagem que ele fez, tá? Eu vi o processo, eu fiz todo um levantamento, tá? Tem área que o responsável foi o Ney, tem área que foi invadida na mesma época, a anexa que não foi o Ney que cedeu, tá? Parece que são 3 nomes ali. Qual é a história? O Ney doou lotes numa área, ponto. Isso aí é incontroverso. Certo. O Ney poderia ter loteado? Não, não poderia, tá? Eu andei lá, pelo Google Earth eu já vi bastante construção, tá? Eu andei lá e vi as casas. E aí eu falei, vamos fazer uma reunião imediatamente. Sábado, 5 da tarde. Fomos lá na casa de um morador, ele cedeu, ele pôs um som lá, eu fui com a minha equipe, levei uma engenheira que trabalha comigo, que olhou, o marido dela, que também mexe bastante com a questão de mapeamento para mim, tá? E ela deu uma olhada também, ela foi comigo, levei o Thiago junto, levando todo o material, sentei. Quando eu olhei, eu vi idosa, eu vi gente que chegou lá às 5h30 com a calça rasgada, toda suja. Hoje, na minha contratação, eu queria até ter fotografado. Sentaram na minha sala 4 pessoas, 2 com a roupa suja de trabalhar, tá? Eu não quero saber se tem especulação, se alguém comprou imóvel lá. O que me interessa é o seguinte: vendeu-se um sonho. Você está cansado de ouvir o sonho da Casa Pelcha? O sonho. Fazem um loteamento, coloca assim: venha realizar seu sonho. Compre um lote aqui com a gente. A gente também tem que se colocar na situação de... Realize o seu sonho. É o sonho. Só quem mora de aluguel sabe o que é sair do aluguel e pagar, ainda que financiado, a sua própria casa. Tem pessoas mais vulneráveis que chegam de outras localidades, não tem uma casa para alugar, não tem uma renda. Exatamente. Eu entendo. Exatamente. Claro. Ramiro fez o Passuelo, ocupou. Agora nós temos um déficit de moradia em Fronteira. Se vai fazer casa, se não vai fazer casa. O fato é o seguinte: tá errado? Tá. Não sei como que essa energia está colocada. Tá? É desumano desligar. Sabe por quê? Não tem fornecimento de água. O pessoal está fazendo poço e cisterna para captar água. Tem criança, Eduardo. Pessoas. Tem idosos, doentes. E aí me disseram que nem a ambulância é obrigada a ir em qualquer lugar. Tá? Isso não é prestação de serviço público, é socorro. Exato. Médico, tá? Não passa caminhão do lixo, não passa patrão, não pode. Peguei aqui, eu fiz questão de destacar uma situação que estava em discussão em 2014 no Senado Federal, tá? Ligação de água e loteamento irregular pode passar a depender de autorização ambiental. Ou seja, para que a CEMIG ligue a energia e a Copasa ligue a água no loteamento irregular, em 2014, um projeto de lei estava tramitando no Senado Federal e ele foi consolidado, tá? Depende de autorização. O que o cara fala aqui, o relator?
A extensão das redes de distribuição de água e energia elétrica em um loteamento clandestino não apenas consolida sua ocupação, mas fundamentalmente estimula novos loteamentos na medida que cria expectativa de atendimento aos futuros empreendimentos. Além disso, uma vez oficializadas as ligações, o assentamento tende a se expandir, mediante a implantação de ligações clandestinas, observou Simon, o relator, na justificação do projeto de lei 70/2006. A Constituição Federal subordina a expansão urbana, plano diretor, e todos devem preservar o meio ambiente. Ou seja, em 2014, o que esse projeto de lei estava em discussão no Senado Federal? Se eu ligar a energia lá, eu vou estimular mais gente a mudar. Se eu ligar a energia e a água lá, eu vou estimular um cara a fazer um outro desse. É isso que eles estão falando aqui. Tá? Se eu regularizar, se eu for lá no lugar que está errado e colocar infraestrutura para eles, amanhã você pega uma área e faz a mesma coisa. Outro dia, aí o que vai acontecer? Nós vamos ferrar com o planejamento da cidade. Nós vamos lotear um monte de lugar sem área destinada aos serviços públicos. Nós vamos. Então, o que acontece? Barrou. E para que a gente consiga, agora, o que eu quero? Exatamente. Eu quero lutar pelas pessoas que estiveram lá na reunião e pelas que estarão na próxima reunião, porque é o seguinte, eu fiz uma reunião na casa do cara e falei para ele, você tem para onde ir? Não. Você tem outra casa? Não. Quanto você gastou aqui? De material eu gastei 30 mil, eu construí. Tudo que o cara tem tá ali. Doutor, mas qual que é a solução? A gente percebeu, está travado, não há o que fazer. Não existe alguma solução um caminho, uma luz no fim do túnel para esses moradores? A sua outra matéria abordou a legalidade ou não do parcelamento de solo e a questão de desligamento de energia. Nós estamos abordando aqui hoje, no contrato, no recibo de honorários que eu forneci, eu fiz questão de constar que eu iria à imprensa tirar o viés da legalidade e trazer uma visão social para aquilo ali. Tá? A primeira coisa. Não quero saber de quem é especulador. Eu quero saber das tantas pessoas que estão morando lá que sonharam que um dia aquilo poderia ser regularizado. Elas gastaram dinheiro. Eles compraram poste, fio, bomba, energia, pagaram topógrafo, fizeram tudo. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho gravado vídeos para pôr no grupo deles e tem um monte de gente que não sabe ler, não sabe escrever. A pessoa, no direito a gente fala sobre o analfabeto funcional, aquele cara que ele não tem a condição de compreender a profundidade, por exemplo, da questão imobiliária, tá? O cara ganhou um lote ali, o outro falou, é o seguinte, eu tenho posse desse lote aí, dessa área aí e tal, eu tô te doando um lote aqui, sim. Você faz uma topografia, você constrói sua casa o mais rápido possível e tal. Legal. A gente não tem nada, tá? E eu não tô vendendo sonho, tô vendendo empenho, tá? Da mídia, dá. Eu fui o advogado que pediu mais caro? Provavelmente sim. Tá? Só que a opinião popular, em qualquer situação, por que, Eduardo, que decreta uma prisão com base no clamor público? Porque a população enxerga uma situação. Exato. Você vai lá e diz, o Eduardo cometeu um crime bárbaro. Ele enforcou, arrancou a língua, tal. O que a população vai dizer? Por exemplo, o caso do Lázaro, né, que mobilizou ali. Prendam a população. Você põe uma matéria dessa, o Eduardo fez. O que a população diz? Prendam o Eduardo. Prendam o Eduardo. Clamor popular, tá? Fez uma matéria, sob o ponto de vista jurídico. O pessoal ficou meio desgostoso porque não abordou a questão social. Mas tudo bem, nós estamos abordando agora.
Sim, mas eu preciso de uma nós solução. abordamos na matéria a questão social, foi dito várias vezes, mas é que realmente, infelizmente, o que mais chama a atenção, a gente nota que para as pessoas, às vezes até aqueles moradores assistiram. Eu inicio a matéria falando do problema que é, dizendo que ali existe idosos, crianças, né? Mas o que se leva em consideração é a parte que eu disse, que é uma área invadida e que há furto de energia. Exatamente. É uma área invadida, há furto de energia, isso eu deixei bem claro, tá? Mas nós temos, quando eles falam aqui na questão da consolidação, tá? Da ocupação, se você ligar, essa discussão aqui do Senado fala exatamente ligação de água e luz e loteamento irregular pode depender. Ligação de água e luz e loteamento irregular, exatamente o caso. Então, chegou nesse ponto, travou, doutor. O que é que acontece? Se amanhã você começar a coletar lixo, se o prefeito mandar passar máquina nas ruas, o que é que você vai fazer? O que fala aqui? Que você vai consolidar. Porque hoje, qual é o nosso problema lá? O que eu falei para eles? Nós temos 2 problemas hoje. Desocupação, pelas tentativas de desocupação aqui das fazendas, a gente já sabe que tem que ser humanizada, tá? O Dr. Augusto César, advogado de Frutal, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele advoga para o movimento aqui das ocupações das terras, tá? O que foi determinado? Que se houvesse uma desocupação, teria que ser humanizada, tá? Teria que comparecer conselho tutelar, saúde, o prefeito tinha que arrumar um lugar para colocar as pessoas e tal. Eu não acredito em desocupação imediata, até porque eu não encontrei nenhum pleito da Destilaria Rio Grande sobre essa área, a menos que a informação que eu tive em relação a uma constatação não seja dessa área, mas é só constatação por enquanto. O problema ali é se cortar de uma vez a energia, tá? Bom, nós não temos nada, nós estamos irregulares, tá? Só que eu me sensibilizei com a situação. Por quê? Porque se eu tivesse ido lá no sábado e tivesse comparecido empresário, pessoa de caminhonete zero, de carro zero, eu ia cobrar lá na Casa do Chapéu para tentar alguma coisa, ia cobrar muito mais, tá? Só que quando o pessoal começou a chegar, e eu olhei, e eu ainda comentei, falei, olha só, não é, tem muita gente morando, tem muita gente que precisa, e a única opção que tem. Precisa de um socorro e não sabe o que fazer, tá encurralado pedindo uma saída. Você quer que uma saída? Você quer que eu te fale se tem uma saída? Quero. Não sei. Eu não sei. Mas se tiver, eu vou atrás dela. Eu já conversei com políticos das duas, com o prefeito não gosta de conversar, que tem dela. Certo. Mas eu já tive oferecimento de ajuda de políticos das duas principais adesões aqui de fronteira, que é o lado do Marcelo, do MTB e o pessoal do Centro Independente, né? Já tive oferecimento de ajuda, tá? Tive uma conversa direta com a liderança dessas duas facções políticas. Facções é forma de expressar, tá? Ele já se colocou à disposição. Tenho certeza que o prefeito não vai negar auxílio. Agora, ele não pode fazer nada. E aí é o seguinte, Eduardo, que coisa na advocacia que é muito ruim em cidade pequena, é muito chato, nós já tivemos esse problema antes, é que você apresenta um início de solução, você conversa, você mobiliza, depois surge de paraquedas os caras que nunca fizeram nada, vereador, porque o advogado não sei do que faz para vocês, porque o advogado não sei o que faz por não sei quanto, tá? Eu não vendi para eles um estatuto. Estatuto eles pegam na internet, mudam lá, faz uma eleição e aprovam uma associação. Eu quero abrir as portas. Se existe o REURB,
Está regularizando favela. Tem um caso de uma ocupação impressionante, tá? Já finalizando, tá? Porque é bastante tempo. Eu acompanhei uma ocupação em Campinas inacreditável, tá? Eu acho que é Santos Dumont, que é Campinas até Viracopos, até o aeroporto, tá? Tinha uma área, Eduardo, gigante, toda terraplanada, prontinha para instalar uma indústria automotiva. Um maluco chamado Oziel juntou milhares de pessoas, eles invadiram de uma vez. Mas foi muita gente. De um dia para o outro já tinha os barracos. Em uma semana já tinha casa de alvenaria levantada. Ninguém conteve. Os REURBs, o social, as outras modalidades de REURB, são para regularizar situações consolidadas dos municípios. Aí você vai falar para mim, mas se puser água e energia, na visão do legislador, consolida. Então nós vamos consolidar e viabilizar a regularização. Eu não quero saber de quem doou, quero saber de quem recebeu. Quem recebeu, que está comigo, que vai andar nessa associação de moradores, sonhou e recebeu com o sonho de um dia regularizar, essas pessoas precisam. Aí nós vamos entrar no conflito constitucional do fim social da propriedade e da garantia do direito de propriedade e da impossibilidade de regularizar porque infringe o Estatuto das Cidades. Só que tem o fim social da propriedade. Então você fez uma matéria, Estatuto das Cidades, e você de pronto, a hora que eu te liguei, falou: vamos fazer a matéria porque eu quero saber o fim social da propriedade. Também é um direito constitucional. Exato. Não estava aquela área atendendo a ninguém porque nunca foi pleiteada. Há anos tem posse lá. Isso, quem cedeu tinha realmente. Muita gente tinha posse daquilo ali. Tá? Muito antes. Tem gente que está em cima de imóvel que perdeu o capião há 15, 20 anos. Tá? Com casa construída, com tudo. Tá? Não tá certo? Não. Mas a gente não pode deixar o pessoal ir para a rua. A gente não pode deixar que não tenha energia. Nós temos que ver uma solução. Eu vou jogar bomba no colo do prefeito, ele vai jogar no meu colo de volta. Eu vou dizer: Sérgio, precisamos fazer alguma coisa. Ele vai falar para mim: eu não posso fazer. Eu vou falar: mas a gente precisa. Vamos andar lá. Você vai ver como tá. Tem gente precisando, tem gente que sonhou. Pôs tudo lá. Se perder, vai perder anos da vida. Vai se frustrar. Vendeu-se um sonho. Ponto. Ocupa, constrói, que um dia vai dar tudo certo. Até hoje, eles estão precários. Não tem serviço público, não tem nada, mas eles estão lá. Quem falou que ia regularizar, que ia legalizar, eu não vi nenhum movimento coletivo em busca de qualquer regularização. Falar com o vereador, falar com o prefeito, conversar com um político, isso aí teve de monte. Tá? Qual é a primeira coisa que você faz quando você lida com o coletivo? Você regulariza a representação. Para eu marcar uma audiência lá na cidade administrativa com alguém do governo do estado para expor essa situação, tem que eu e um representante da coletividade. E nós precisamos então formar essa entidade da coletividade. Essa é o primeiro passo. Eu não apresentei solução. Como eu já advoguei para parente seu, você sabe como é. Sim,
faz, eu divulguei. Eu nunca prometo resultado, mas eu prometo empenho. O que eu prometi é, vamos comigo, eu estou contratado, eu me liguei de recebi um pouco lá, tal. Estou contratado, vou começar a trabalhar agora, tá? Tá fechado? Tá. Liguei para você, liguei para o Samir, fiz contato com o Renato Manfrim do Estado, fiz contato com a Ana Júlia da TV Record. Por quê? Porque eu estou preparando para saber o que vai acontecer. Porque a CEMIG desligou, foram lá e ligaram. Teoricamente, o delegado de polícia não pode prevaricar. Ele não pode ir lá e prender um só por furto de energia. Se ele for prender um e ele visualizar que o vizinho também está furtando energia, porque energia elétrica sem medidor é furto, tá? Ele tem que prender todo mundo que está morando lá. Então é isso, Eduardo. Eu quero tentar trazer para essa situação uma visão social, defender os bons, tá? Os bons. Os que não são bons, aí provavelmente eles sejam beneficiados em algum momento, mas eu estou pelas pessoas que precisam, que compraram um sonho. Eu vou fazer uma associação de moradores e vou lutar para regularizar. É isso que a gente vai fazer. Eu te agradeço imensamente a entrevista. Eu nem vou mais perguntar, porque tudo que estaria aqui, que eu separei para perguntar para o senhor acabou respondendo. Eu te agradeço imensamente por essa entrevista. Obrigado. Espero que tenha esclarecido a dúvida da população e desses próprios moradores. E quero dizer que podem contar com a TV Rio Grande e que eu sou humano igual vocês. Eu passo por situações também difíceis. Quem me conhece sabe a minha raiz e sabe a minha história aqui da cidade de Fronteira. Então, em momento algum, nessa reportagem eu quis chatear os moradores, e sim mostrar a situação. E aquelas partes que a gente edita na reportagem é porque não convém estar ali, não cabe na matéria. Eu espero que vocês entendam como funciona o nosso trabalho. Muito obrigado, pode contar comigo nessa causa. Se eu puder fazer algo para ajudar, o senhor sabe, se o senhor me ligar, eu estou sempre à sua disposição. Obrigado. Eduardo, eu agradeço o espaço do Rio Grande. Eu me lembro do começo da TV. Toda vez que o Edinho escreve sobre você, ele escreve sua trajetória. Eu me lembro dos primeiros vídeos que eu falo, pelo amor de Deus, Eduardo, tá louco? O que esses caras estão querendo com essa TV? O que o Marcelo Neves quer com isso? Meu Deus do céu e tal. E hoje a gente vê a TV Rio Grande consolidada, com visualizações. Isso aqui também é um sonho que se realizou, um projeto. O sonho seu de evoluir profissionalmente e do Marcelinho terem acreditado. Isso aqui hoje está consolidado, esse espaço é extremamente importante para a gente, tá? Eu agradeço imensamente o espaço, tá? Deixo o meu abraço com todo mundo e nós vamos tentar alguma coisa que possa beneficiar essas pessoas. Isso é o que a gente vai tentar daqui para frente. Muito obrigado. A gente que agradece, muito obrigado. Obrigado você por ter ficado com a gente até agora. O programa do Nudinho se encerra por aqui.